Mas veja, eh, o Moreno, que foi um dos principais dirigentes da nossa organização internacional, ele no contexto da Quarta Internacional ainda, na época do Secretariado Unificado, ele tinha uma disputa saudável com o Mandel, no sentido das captações. Então, lá na Europa, enquanto o Mandel dizia: "Olha, nós captamos aqui 10 professores universitários, estamos bombando aqui", o Moreno dizia para ele: "Muito legal, parabéns, numericamente, olha, vocês estão de parabéns. Nós, do nosso lado aqui, estamos felicíssimos, nós captamos 5". "Tá, mas metade do que nós captamos?". "É, mas foram 5 operários". Ou seja, do ponto de vista da estratégia traçada da revolução, acreditando em quem é o sujeito social da revolução, o Moreno estava muito feliz, porque ele estava muito mais avançado na construção do partido do que os europeus. Não numericamente, mas do ponto de vista do sujeito social. E nós achamos isso. A juventude tem um papel muito importante, porque é um celeiro de quadros. A juventude, eh, ela pode produzir quadros importantes para o movimento, inclusive para o movimento operário. Nós tivemos na origem aqui do PSTU estudantes universitários que foram trabalhar nas fábricas, ainda nos anos 70, e se tornaram dirigentes operários. Quando estoura as greves no final dos anos 70, início dos anos 80, embora a gente fosse uma organização pequena, a gente estava localizado no ABC Paulista, então a gente tinha o Zé Maria em Santo André, a gente tinha o Cipó na Cofap em São Bernardo do Campo, então a gente estava aonde explodiu o movimento, tinha lá 2, 3 militantes na época da Convergência Socialista que participaram desse processo. Então, a gente tem utilizado a internet, tem bastante cuidado, porque a gente sabe que as pessoas, por mais que haja formação política, eh, as pessoas podem se perder na vaidade, né? Por mais que haja formação política, a, a popularidade pode levar a pessoa a ter uma outra visão política, enfim, adotar uma outra visão política. Então a gente tem esse cuidado, no sentido de construir figuras na internet, mas figuras que tenham o nosso programa consolidado, né? No sentido de não se perder dentro da internet, mas contribuir para captar novos militantes da juventude que possam ser futuros quadros do partido e, sobretudo, na melhor das hipóteses, do movimento operário. Quando você fala da ênfase nos operários, quem que são os operários hoje no Brasil? Pensando, por exemplo, a precarização de setores da classe trabalhadora, o que exatamente vocês estão conceituando como operário? Nós estamos conceituando como operário aqueles trabalhadores da indústria de transformação. Então, para nós, operário muito importante são os trabalhadores metalúrgicos, os trabalhadores da indústria do petróleo, da mineração. Então, a gente tem visto aí uma redução desses trabalhadores, né? Mas nós achamos que eles ainda têm um peso significativo na economia brasileira. Mas no sentido de que ele é estratégico por qual razão? Por qual que é a diferença, por exemplo, com o trabalhador do comércio, por exemplo, um funcionário do velho da van, ou um trabalhador do setor agroexportador, ou Por enfim. conta de que o trabalho deles, a produção deles, interfere fatalmente no lucro da grande burguesia. Então, os trabalhadores da indústria automobilística, por exemplo, os metalúrgicos da indústria automobilística, uma greve, se fosse possível, juntar os sindicatos de metalúrgicos do país inteiro e fazer uma greve nacional de metalúrgicos, seria outra coisa. Veja, nós tivemos greve dos trabalhadores da construção civil no ano passado, num momento um pouco antes da COP. Eles estavam fazendo as obras para a COP. Sindicato da Construção Civil de Belém do Pará, onde os militantes do PSTU também
militam. Foi uma greve importante que permitiu mostrar para os trabalhadores de Belém e do Pará que o dinheiro, os milhões destinados para as obras da COP não deixariam nenhum legado para a classe trabalhadora, sobretudo para os trabalhadores da construção civil. Proposta de aumento de salário para os trabalhadores da construção civil, com os milhões destinados à COP, era de R$ 5. A greve permitiu um acordo superior. Depois nós tivemos a greve dos trabalhadores da Petrobras. Foram as duas grandes greves que aconteceram no final do ano passado. Nenhuma das duas foram noticiadas, nenhuma das duas receberam apoio massivo, porque as duas se chocavam com o governo Lula. A maioria da esquerda brasileira resolveu esconder as greves, resolveu esconder o choque com o governo Lula. Por isso não apoiou, não divulgou a vitória, sobretudo dos trabalhadores da construção civil de Belém. Então, esses trabalhadores, quando em greve, quando em movimento, eles cumprem um papel central na economia, ou têm esse papel central na economia até agora, né? A gente está vendo aí uma reprimarização da economia, né? Mas, por enquanto, a indústria ainda tem um papel importante, porque o setor industrial da burguesia brasileira ainda é muito forte, em que pese o setor eh, do campo também tenha crescido. Mas a gente não despreza o trabalho do campo, do trabalhador agrícola. Por isso, a gente tem dentro da CSP com lutas eh, sindicatos de trabalhadores rurais, sindicato de pequenos agricultores filiados à CSP com lutas. Então, por exemplo, em Anapu, o companheiro, eh, esqueci o nome dele, ele vive num assentamento em Anapu, já sofreu 2 ameaças de morte, mas voltou para o território, voltou para o assentamento, ele fazia parte do programa de proteção, mas voltou para o território, porque o pai estava doente, mas também para poder manter a organização dos trabalhadores no território. Agora existe lá, a gente está vendo uma outra luta dos povos indígenas, que é no Xingu, contra uma nova, como é que é? A Belo, uma mineradora que vai explorar minérios nessa região. Então já existe uma luta dos povos do Xingu, dos povos indígenas do Xingu, contra essa mineradora que vai explorar o território da região. Então a gente valoriza também, e por isso organiza, né, dentro da central sindical, os trabalhadores do campo, os próprios indígenas. A, a gente teve como candidata a vice-presidente a companheira que é indígena, que é a Raquel Tremembé. Exatamente. Então a gente busca todos os aliados da classe trabalhadora que a gente acredita que precisam estar juntos para fazer a revolução. Em que Mas pese de alguma forma acha que o operariado ele tem uma capacidade de uma intervenção. centralidade, Aham. uma É, centralidade. a única questão que eu fico pensando com relação a isso, porque eu entendo o argumento no sentido de que, claro, digamos, é o coração do capital de alguma forma, né? Mas de alguma forma eu fico também pensando nos desafios, porque, bom, se a gente está passando por um contexto de desindustrialização, a gente está falando de uma redução relativa, talvez, se não até absoluta, do operariado frente às demais frações da classe trabalhadora, né? Então correria de talvez ter um risco a médio ou longo prazo de já não ter tanto operário para organizar, digamos assim, né? Tem essa contradição em frente, não Sim, tem? claro, claro que sim. Mas veja, na Revolução Russa, falando de organização, né, os bolcheviques até fevereiro eles eram minoritários nos soviets. Uhum. E a classe operária russa, ela também era muito minoritária, se comparado com os camponeses. Por isso, como havia a compreensão do Lenin de que os operários é que seriam o sujeito social da revolução e trariam junto de si os camponeses, os bolcheviques com Lenin sempre investiram na construção do partido entre os operários.
Os socialistas revolucionários, chamados socialistas revolucionários, é que eram majoritários entre os camponeses. E quem dirigiu a Revolução Russa foram os operários. Mas tem uma questão, uma diferença importante, que é o fato de que os operários eram maioria nas capitais, né. Então, São Petersburgos e Moscou tinha a maioria operária. Então até faz sentido, digamos, o argumento, não é tão semelhante ao nosso cenário, eu acho. Sim, mas veja, ó, eles eram majoritários aí, ponto final. Uhum. Eram as 2 grandes cidades industriais da Rússia, né. O resto do país, agrário, camponês. Hoje a gente ainda tem uma classe operária que não está concentrada, por exemplo, por onde vai passar a Revolução Brasileira? Brasília? Não, vai passar por São Paulo, vai passar por Minas Gerais, vai passar sobretudo pelo Sudeste. Então, no Sudeste, a gente ainda tem uma classe operária importante. A gente tem metalúrgicos importantes, químicos no estado de São Paulo. A indústria paulista ainda é a mais forte do país. A gente tem os trabalhadores da indústria mineradora em Minas Gerais. O Rio de Janeiro é que tem sofrido um processo de desindustrialização absoluto. No Brasil inteiro é relativo, porque tem uma contradição, por exemplo, a Ford foi embora da Bahia, chegou a BYD, né, então é relativo esse processo de industrialização. No Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro é absoluto. A indústria carioca ela água abaixo, né. Isso talvez explique a grande ajude a explicar a grande, como eu vou dizer, a grande corrupção, a grande cara de pau da burguesia carioca no sentido de assaltar o estado carioca, né. A gente tem lá dos governadores vivos, acho que são 7, eh, 5 estavam presos, foram pra cadeia. Então é um processo de de roubo do estado carioca impressionante, que tem a ver com isso, né. Mas bem, nós acreditamos que a classe operária ainda tem essa centralidade, ela ainda é importante, ela consegue trazer junto de si os outros setores da classe trabalhadora, e os trabalhadores do campo são importantes, são muito importantes, mas a gente ainda prefere, eh, ter essa centralidade na classe operária. Claro, a economia está mudando muito, o país está mudando muito e rápido, né, e a gente segue acompanhando isso, tentando pelo menos acompanhar, para se construir a Revolução Brasileira. Ainda sobre essa questão, se me permite, porque é um assunto importante. Tu comentou o exemplo do foi o Mandel que falou dos professores, É. mas tem um debate também interessante, que é o papel que uma fração da pequena burguesia pode cumprir em prol dos revolucionários, especialmente esse extrato que geralmente a gente usa, né, os professores, estudantes, enfim, um extrato ali intermediário da pequena burguesia, pelo seguinte sentido: a gente sabe que, em termos de condição material, ele tende a descambar para uma ideologia pró-burguesia, né, pelas suas condições mais favoráveis, mas esse extrato ali, que pega médico, pega advogado, pega psicólogo, sei lá, vai pegar esses extratos do que a gente chama de trabalho liberal, às vezes, mas não só, mas ele também é aquele que tem condições materiais para se dedicar à luta, para a organização. E, de fato, na história da nossa classe organizativa, a gente vê que vários segmentos se colocaram fielmente ao nosso lado, né? O grande exemplo lá do Engels, mas depois também tem exemplos de pequenos burgueses que se colocaram na nossa luta, porque tem essa contradição, né? Ao mesmo tempo que tem essa possibilidade de vício, tem essa condição, a possibilidade de condição material. E quando a gente fala dos países dependentes, como é o caso do Brasil, isso parece que coloca um peso ainda maior pelo fato de que a gente está falando de uma classe trabalhadora ainda mais esmagada, ainda mais colapsada na sua capacidade organizativa. Então, de que forma a gente pode entender isso aqui? Um outro exemplo interessante, além do Engels, é o próprio Trotsky. O Trotsky era filho de pequenos proprietários, né, portanto, originalmente um pequeno burguês. E ele tinha essa consciência. Já o Stalin era filho de sapateiros, se não me falha a memória. E em uma das disputas, essa é uma das respostas que o Trotsky dá para ele, né. O Trotsky diz que ele traiu a classe dele, mas o Stalin também traiu a sua própria classe. Então, é claro, sem sombra de dúvida, a pequena burguesia, setores da pequena burguesia, ao longo da história, cumprem um papel importante na revolução.
E se a gente não disputar a consciência desse setor da pequena burguesia, com certeza eles vão descambar para o outro lado. Basta ver a gente agora, por exemplo, com o bolsonarismo, né. A pequena burguesia, ela foi de malas e bagagens apoiar o bolsonarismo. É óbvio que tem setores da classe trabalhadora, a gente percebe isso nas fábricas, os nossos companheiros relatam, que votaram em Bolsonaro e segue votando e achando que é isso. Porque tiveram experiências com o governo do PT, a vida não melhorou, né, e além disso, eles viram ex-militantes do PT que se tornaram novos ricos, né. A gente pode falar aí do do companheiro trotskista, Palocci, Hum, né, um dos exemplos. Mas a gente, não despreza a necessidade desse trabalho sobre a pequena burguesia, porque na revolução ela vai ter que escolher. Ou ela vai abraçar a burguesia e vai se tornar nossa inimiga, ou ela passa para o campo da revolução e, portanto, nos ajuda a derrubar a burguesia do seu trono, né. Para ela fazer essa para grandes setores da pequena burguesia fazer essa escolha, bem, nós precisamos anteriormente fazer essa disputa política e ideológica. Se se deixar para o último minuto, nós corremos o risco de perder a pequena burguesia toda para o lado da contra-revolução. Então, sem dúvida, esse é um aspecto importante.